Amém. Hoje é um dia que muita gente chama de Domingo de Páscoa. Em muitas igrejas ao redor do mundo o tema é a ressurreição de Cristo. Isso é bom, irmãos. A ressurreição de Cristo, afinal, é o centro de tudo, de todo o cristianismo. Sem ela, como Paulo disse aos Coríntios, e vimos isso ontem, nossa fé seria vã, seria vazia. Nós, irmãos, por outro lado, como presbiterianos, nós não seguimos o calendário litúrgico. Pelo menos essa não é a tradição presbiteriana. Não marcamos datas específicas para celebrar aquilo que celebramos o ano todo. Mas isso não significa, irmãos, que ignoramos, obviamente, a ressurreição do nosso Senhor. Significa, por outro lado, que ela é importante demais para ficar restrita a um domingo por ano. E o interessante é que o texto de hoje tem tudo a ver com isso, igreja. Porque Paulo, nessa carta, vocês vão lembrar das mensagens passadas, Paulo, nessa carta, ele já disse que nós ressuscitamos com Cristo. Lá no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer, olha, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, nós já ressuscitamos com Cristo. Embora seja uma realidade do já e ainda não, né? Uma realidade que já aconteceu, mas ainda esperamos. A ressurreição, irmãos, não é só algo que aconteceu com Jesus há mais de 2000 anos atrás. É algo que aconteceu conosco também. Nós morremos com Ele, como já vimos nessa própria carta de Paulo. Nós ressuscitamos com Ele, como também já vimos nessa carta de Paulo aos Colossos. Somos gente de ressurreição, irmãos. E a pergunta que Paulo responde nessa carta é: como gente de ressurreição, como gente que já morreu em Cristo, já ressuscitou em Cristo, como essas pessoas vivem? Ele já mostrou várias respostas, e vimos isso em mensagens passadas. Já vimos que gente de ressurreição busca as coisas do alto. Já vimos que gente de ressurreição tira a roupa do velho homem e veste uma roupa nova, de nova criatura. Já vimos que gente de ressurreição, na mensagem do domingo passado, vimos que gente de ressurreição vive diferente em casa, como esposa, como marido, como filho, e também no trabalho, como funcionário ou como patrão. Só que a vida, irmãos, não só acontece em casa. Vocês saem de casa, vocês vão para o trabalho, para o mercado, para a fila do banco. Vocês vão, enfim, para a sua convivência, seja qual for o contexto. Vocês encontram vizinhos, colegas, parentes que não creem em Cristo. Vivem no meio de gente que não conhece a Cristo, não se relaciona com Cristo. E como gente de ressurreição, como povo de Deus, que morreu em Cristo, ressuscitou nele, vive lá fora. Vive no meio do mundo. É isso que Paulo responde no texto de hoje, irmãos. Colossenses 4, do 2 ao 6, apenas 5 versículos, só que versículos bem densos, bem práticos e bem urgentes. Paulo, ele vai falar de duas coisas. E esse texto, irmãos, veja, é para quem acredita que a fé não é só para o domingo, não é só para o culto. Ela é para a segunda, ela é para a terça, ela é para a quarta, ela é para o escritório, para o trabalho, para o comércio, ela é para o almoço com o colega, ela é para a sala de aula, para as conversas nos corredores do trabalho, da escola, da faculdade, para a conversa com o vizinho. É para gente de ressurreição que vive no meio de gente que ainda não ressuscitou em Cristo, como aquele que já creu e agora tem essa esperança, essa certeza de que um dia estará com Ele. E eu queria agora observar com os irmãos, vamos ao texto, verso 2.
Paulo começa pelo fundamento, veja. Antes de falar sobre como viver lá fora, lembre, Paulo já falou sobre como viver em casa, nos versículos anteriores, e agora Paulo ele vai falar sobre como viver lá fora. Mas antes dele falar como viver lá fora, ele fala sobre como viver de joelhos, como viver em oração. Porque, irmãos, ninguém vive bem na horizontal sem estar, irmãos, em um bom relacionamento na vertical com o nosso Senhor. Ninguém tem força, irmãos, para o mundo sem intimidade com Deus. E olha o que ele diz sobre a oração. 3 palavras. A primeira, perseverança. Perseverai na oração. A palavra grega tem a ideia aí, irmãos, de continuar fazendo algo, de se dedicar constantemente, de não abandonar. Veja, Paulo não diz, orem de vez em quando. Não é isso que ele diz, verso 2. Paulo diz, perseverem, continuem, não parem. E por que ele precisa dizer isso, irmãos? Porque a tentação a nós é de parar. É para parar. A gente começa bem, a gente decide orar todo dia. Aí a primeira semana funciona, a gente se mantém disciplinado. A segunda semana, mais ou menos. A terceira semana, muitas vezes, já se foi a oração diária. Ou então a gente ora por algo, aí a gente não vê resposta no tempo que a gente quer, no tempo que a gente acha justo, e aí a gente desiste. Deus não está ouvindo, não adianta, eu vou parar de pedir, eu vou parar de orar, eu vou parar de interceder. Lembram da parábola que Jesus contou sobre uma viúva que foi atrás de um juiz pedindo justiça, conhecido como a parábola do juiz Inico, Lucas capítulo 18. O juiz não queria atender aquela viúva. Ela voltou, ele ignorou, ela voltou de novo, ele continuou ignorando, ela voltou de novo, e de novo, e de novo, até que ele atendeu, mas não é porque ele era um juiz justo, não, porque ela não desistiu, porque ela insistiu. E Jesus disse lá, Lucas 18, Jesus disse, se um juiz injusto atende quem persevera, quanto mais o Pai justo atenderá aos filhos que clamam dia e de noite. Veja, irmãos, a perseverança na oração, veja isso, não se trata de convencer Deus. Eu vou ser insistente que é para convencer Deus, para mudar a vontade de Deus. Não, Ele já sabe o que você precisa e no tempo que você precisa. A perseverança muitas vezes é para nos transformar, irmãos, enquanto oramos. É para nos mudar enquanto oramos. É para nos manter muitas vezes com essa consciência de que somos dependentes enquanto oramos. É para nos lembrar todo dia que sem Ele nós não conseguimos nada. Então, não esperem sentir vontade de orar. Não, decida, eu vou orar. Porque a nossa carne não sente vontade de orar, irmãos. Nós guerreamos contra ela. Decida, tome essa decisão, eu vou orar. Não esperem ter tempo também. Porque aí você vai acordar e vai dizer, não, daqui a pouco eu vou ter tempo, daqui a pouco eu vou ter tempo. E aí vai chegar a noite e você não vai ter tempo. Ou então, quando for orar lá, no final da noite, está tão cansado, que, Senhor, Tu sabe o que eu preciso, amém. Não espere ter tempo, irmãos, crie o tempo. Façam o tempo existir. Não desistam porque a resposta demorou também, irmãos. Continue batendo, orando, suplicando, clamando, se derramando aos pés do Senhor.
A resposta pode demorar aos seus olhos, aos olhos humanos. Mas a oração, irmãos, ela nunca é desperdiçada. Ah, Eric, quer dizer que sempre vai acontecer o que eu quero na oração? Não, de forma alguma. Mas algo sempre acontece, nem que seja em você, nem que seja em nós, enquanto oramos. Às vezes oramos por uma pessoa de relacionamento difícil. E às vezes aquela pessoa não muda. Ela continua sendo uma pessoa de relacionamento difícil. Mas Deus nos mudou em todo o período de oração. E hoje nós lidamos com sabedoria, com amor, com paciência, com longanimidade. Às vezes a oração não muda a pessoa, aquilo que a gente estava orando, mas ela nos muda diante daquilo. Então a oração ela nunca é desperdiçada. Então, com perseverança. Segundo, verso 2, também com vigilância. A oração perseverante, irmãos, ela também é vigilante. E vigilância contra o quê? Contra algumas coisas. Contra a distração. Vocês conhecem a experiência, eu acho que eu não preciso falar, né? A gente para orar, se ajoelha ou fecha os nossos olhos para orar. E aí a mente começa a orar, com poucos segundos a nossa mente está longe, dispara. A lista de tarefas começa a aparecer. A preocupação com a conta, o problema do trabalho, aquela conversa mal resolvida com alguém lá fora. 5 minutos depois você percebe que estavam pensando em qualquer coisa, menos na sua conversa, na sua oração com Deus. Vigiar é trazer a mente de volta, muitas vezes, irmãos, quantas vezes for necessário. É reconhecer a distração e não se entregar a ela, mas lutar pela concentração. Segundo, vigilância também contra a frieza. Tem oração, irmãos, que vira um ritual. Palavras que saem da boca, mas são vazias, não saem do coração. Vocês repetem, às vezes repetimos as mesmas frases, pedimos as mesmas coisas, e nem sabemos mais o que estamos dizendo, é mecânico, é automático, é morto, é vazio. Vigiar é perceber também quando o coração esfriou. É parar no meio, se for preciso dizer, Senhor, o meu coração não está aqui, Senhor, me traz de volta, deixa eu voltar. Vigilância também contra aquilo que eu chamei aqui de sono espiritual. Jesus disse para os discípulos no Getsêmani, lembram? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí eles dormiram, literalmente dormiram. Tem cristão, irmãos, dormindo, não de cansaço, mas espiritualmente. Anestesiado, entorpecido, sem perceber o que está acontecendo ao redor. Tem cristão que não percebe os ataques do inimigo à sua volta, ao seu lar, ao seu casamento, sem perceber a própria frieza. Vigiar também é acordar, também é prestar atenção, também é ter discernimento, também é não deixar a alma no piloto automático. Uma terceira e quarta palavra, gratidão. Orar com ações de graças. Paulo ele já falou algumas vezes, muitas vezes em gratidão nessa carta. E de novo, a gente encontra essa palavra aqui. De novo, gratidão. Paulo ele não se cansa de falar de gratidão nessa carta. E oração sem gratidão, irmãos, sabe o que é que vira? Vira uma lista de reclamação ou de pedido. Senhor, eu preciso disso, me dá aquilo, resolve isso, tira aquilo outro. Deus vira um mero despachante, irmãos. Uma máquina de atender pedidos. É um Papai Noel. A gratidão, irmãos, na nossa oração, ela reequilibra a oração. Antes de pedir o que falta, experimente agradecer pelo que já veio, pelo que já tem. Antes de reclamar
do problema, agradeça pela presença de Deus no problema. Lembra do Salmo 23? Agradeça pela presença do pastor nos caminhos tortuosos, no vale da sombra da morte. Antes de reclamar do vale da sombra da morte, agradeça pela presença do pastor em meio ao vale da sombra da morte. E a gratidão, veja, ela faz bem a nós, irmãos. Às vezes a gente fala de gratidão como se não, Deus é quem precisa da nossa gratidão. Ela faz bem a nós, irmãos. Gente grata, já percebeu que gente grata normalmente é uma pessoa mais leve? Por outro lado, gente que reclama muito, normalmente é pessoa de difícil convivência. Porque você fica do lado dela uma viagenzinha, no mesmo banco, dividindo o banco de trás do carro, dividindo o banco do ônibus. E você só escuta problema, reclamação. O fato não é se abrir, não é falar dos problemas, não é se autoaconselhar, mas é a reclamação. A gratidão, irmãos, muda a nossa oração. A gratidão, ela muda o nosso coração. Então, experimentem começar a oração com gratidão, ao invés de pedidos. Experimente a começar suas orações com gratidão. Faça uma lista. Seja intencional, irmãos. Às vezes a gente pensa, enfim, que a oração, ou que certas coisas espontâneas são mais espiritual do que se for organizado, escrito. Irmãos, faça uma lista. Tem boa memória? Que seja uma lista mental, mas faça uma lista escrita do que Deus fez na última semana, do que Deus fez hoje, do que Deus fez no último mês, no último ano. E quando a reclamação quiser dominar, vocês forçam a gratidão. Vocês trazem a lembrança, trazem a memória. Oram com gratidão. Porque a gratidão, irmãos, com certeza, ela vai afastar, deslocar a murmuração. Porque vamos estar diante das muitas bênçãos que o Senhor já fez. Agora, do verso 3 ao verso 4. Paulo, aqui agora ele pede oração. E olha o que é que ele pede. Ele não pede conforto. E veja, lembre, ele está preso. Paulo não está no conforto de casa, não, irmãos. Paulo está preso. Mas ele não pede conforto. Ele sequer pede liberdade. Ele não pede dinheiro, não pede saúde, não pede facilidade. Ele pede uma coisa: que Deus abra a porta para a palavra. Paulo está algemado, irmãos. Literalmente. Preso por causa do evangelho. E a preocupação dele não era sair da prisão. Era que mesmo na prisão, o evangelho continuasse crescendo, se expandindo. Veja, que Deus nos abra porta à palavra. Porta é a oportunidade aqui. É isso que Paulo está pedindo. Paulo está pedindo oportunidades para proclamar a Cristo mesmo na prisão. E ele pede mais uma coisa, veja, clareza. Para que eu o manifeste como devo fazer. Veja como não basta ter oportunidade. Veja como é preciso aproveitar bem a oportunidade, falar com clareza, sem enrolar, sem complicar, manifestar o mistério de forma que as pessoas entendam. E a gente vai ver isso mais à frente. Mas a pergunta que eu faço é: pelo que vocês oram? Pelo que nós temos orado? Eu sei que muitos de nós, muitas vezes, oramos por nós mesmos, pelas nossas necessidades, pela nossa saúde, pelo nosso emprego, pela nossa família. E veja, nada disso está errado. Orar por nós e pelas nossas necessidades, saúde, família.
Lembra a oração do Pai Nosso? Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia, a orar pelo pão de cada dia. Mas quando foi a última vez que oramos pelo avanço do Evangelho? Quando? Qual foi a última vez que você orou pelo avanço do Evangelho na cidade de Surubim? Pelo avanço do Evangelho na rua que você mora? Qual foi a última vez que pedimos que Deus abrisse portas para a palavra? Não portas de oportunidades para a nossa carreira, não que seja errado, mas qual a última vez que você pediu para que Deus abrisse portas para o Evangelho? Qual foi a última vez que oramos por alguém que não conhece a Cristo? E veja, chamando pelo nome, de forma intencional, com persistência. Aquele seu vizinho, aquele seu familiar, que ainda não conhece a Cristo. Paulo estava preso, irmãos. E ele orava por oportunidades de pregar preso. Nós estamos livres e às vezes nem lembramos de orar pelos perdidos. Por isso, eu queria fazer um desafio a você. Essa semana, a começar por essa semana, escolham 3 pessoas que não conheçam a Cristo, do seu convívio, vizinho, colega, parente, e orem por elas. Com frequência. Chame pelo nome. Senhor, encontra fulano. Senhor, converta aquele coração de Cicrano. Senhor, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne em Beltrano. Senhor, alcança com a tua graça que é irresistível. Salva, Senhor. Senhor, abre o coração de fulano. Abre porta para eu falar de ti para Cicrano. Me dá clareza quando essa oportunidade vier, Senhor. Quando fizermos isso, irmãos, ficaremos surpreendidos com o que Deus faz. Às vezes a porta que parecia fechada abre do nada. Uma conversa inesperada, uma pergunta que o outro vai fazer, uma brecha que vai aparecer que você não esperava. Mas a gente só percebe a porta, irmãos, se abrindo quando a gente está orando por ela. A oração, ela muitas vezes prepara o terreno, é um meio que Deus usa para preparar o terreno. A oração abre portas que nenhuma estratégia humana muitas vezes abre. A oração coloca você em sintonia com o que Deus já está fazendo na vida daquela pessoa. Paulo, algemado, orava por portas abertas. E nós, irmãos, livres, com acesso a tanta gente, vamos orar menos que Paulo, preso. Agora, nos versos 5 e 6, veja, Paulo, ele falou da vida de joelhos, da vida de oração. Agora Paulo fala da vida de pé, da vida lá fora. Da oração, Paulo agora passa para a ação. Do quarto, agora ele vai para a rua. Versos 5 e 6, irmãos. Observem 2 coisas. Como andamos e como falamos. A conduta e a palavra. O que fazemos e o que dizemos. Porque as pessoas estão olhando, irmãos. E também estão ouvindo. Então, verso 5, observe o verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Primeiro, quem são os de fora? São os de fora da fé, simples. Fora da igreja, fora de Cristo. Esses são os de fora que Paulo
se refere. A gente está falando aqui do vizinho que não crê, do colega de trabalho que não crê, do parente que acha que religião é bobagem, o amigo de infância que se afastou. A gente está falando do conhecido que nunca ouviu o evangelho de verdade, com clareza. E veja que Paulo, aqui, ele não chama de inimigos seus, ele não chama de ímpios, embora sejam incrédulos, ele usa uma expressão neutra, digamos assim, os de fora da fé. Porque a gente não está falando de monstros, irmãos. São pessoas, muitas vezes queridas por nós. Pessoas que precisam do mesmo Cristo que nos alcançou. E olha o que Paulo diz: portai-vos com sabedoria para com eles. Paulo não diz evitem-nos. Paulo não diz isolem-se. Paulo não diz criem um mundo paralelo onde vocês só convivem com cristão. Não. Eu sei que tem gente aí fora que procura viver assim, isolado numa bolha. Paulo diz: vivam com sabedoria no meio deles. E o que é sabedoria? Sabedoria, irmãos, é também saber que estamos sendo observados. Os de fora podem não ler a Bíblia, irmãos. A maioria não lê a Bíblia. Mas se tem uma coisa que eles leem, é a nossa vida. É a vida do crente, né? Eles prestam atenção se vocês são honestos ou desonestos. Eles prestam atenção se somos humildes ou se somos arrogantes. Se tratamos bem ou mal os outros. Eu já ouvi gente dizer, e talvez você já tenha ouvido também, pessoas falarem assim: eu não quero saber da igreja, porque eu conheci um evangélico, eu conheci evangélicos, crentes, que era pior do que as piores pessoas que eu já trabalhei. Os piores funcionários que eu já tive. O meu pior patrão era um crente. Falava de Deus e agia com fraude. Agia com duas caras. Por outro lado, irmãos, eu também já ouvi quem dissesse: eu não entendia nada da fé. Mas tinha um colega meu, de trabalho, de faculdade, ele era diferente. Tinha uma colega, eu não entendia nada de fé, mas eu tinha uma colega que ela tinha paz. Ela me tratava bem. Eu queria o que esse meu colega, essa minha colega tinha. Vocês, irmãos, e eu, somos, em certo sentido, cartas que somos lidas todos os dias por aqueles que estão lá fora. Sabedoria é também viver de forma que essa carta seja legível e atraente. Sabedoria também é saber se relacionar sem se contaminar, porque são duas coisas diferentes, irmãos. Lembram de Jesus? Foi chamado de amigo de pecadores, condenado, criticado por religiosos da época, porque ele comia com pecadores, porque ele estava no meio de pecadores. Mas ele não era como os pecadores. Ele não era como eles. Tem cristão, se por um lado, tem cristão que erra, né, isolando-se completamente, querendo viver numa bolha, sem relacionar-se com o não cristão, que não tem uma única amizade, que vive nessa bolha, e aí não alcança ninguém, porque não conhece ninguém, não se relaciona com ninguém. Tem cristão que erra por um outro lado. Ele mistura-se completamente, aí ele fala igual, ele age igual, ele ri das piadas imorais, igual, ele participa das mesmas coisas imorais, e aí não alcança ninguém, não porque se isolou, mas ele não alcança ninguém porque não tem diferença nenhuma entre ele e o outro, entre ele e o não cristão. Sabedoria é esse equilíbrio, irmãos.
presença, essa presença sem se contaminar, essa proximidade sem a rendição ao pecado, ao meio, esse amor ao próximo, aos ímpios, mas sem ser conveniente com o pecado. Agora, Paulo, ele vai seguir, falando também para aproveitarmos as oportunidades. Essa expressão aqui, irmãos, no grego, significa literalmente remindo o tempo, ou comprando de volta o tempo, aproveitando as oportunidades. A ideia aqui é de urgência, é de algo urgente, o tempo é curto, as oportunidades são preciosas, não desperdicem. Essa é a força da expressão. Significa que aquela conversa, lá na sua calçada com seu vizinho, pode ser uma oportunidade. Aquele almoço com um colega lá do trabalho, da faculdade, pode ser uma oportunidade. Aquela visita ao vizinho doente, ao colega doente, é uma oportunidade. Aquela pergunta que alguém te fez sobre sua fé, é uma oportunidade. E oportunidades, irmãos, elas não ficam esperando para sempre, não. O colega que perguntou hoje, amanhã ele pode não estar mais interessado. O vizinho que está passando dificuldade hoje, está mais sensível hoje, pode endurecer o coração amanhã. A porta que está aberta hoje pode fechar amanhã. Que venhamos orar por portas abertas. E quando essa porta se abrir, que venhamos entrar e não deixar passar. E eu sei que alguns vão dizer, Érico, eu tenho medo. Érico, e se eu falar errado? E se a pessoa rejeitar? E se eu estragar o relacionamento, né? Que tem também o medo por conveniência, né? O medo não pode ser maior do que o seu amor por a pessoa, irmãos. E aí você pode dizer, não, Érico, mas eu amo. Eu amo aquele meu vizinho, eu amo aquele meu parente, eu amo aquele meu colega, aquele meu amigo de infância que não conhece a Cristo. Eu amo essas pessoas. Mas se você não fala de Cristo para ele, você está me dizendo que você está deixando uma pessoa caminhar a passos largos para o inferno, sem mostrar a ele o Salvador, e que essa é uma pessoa que você ama? Você está assistindo a pessoa que você ama caminhar para o inferno, se negando a pregar o Evangelho, mas você quer me dizer que você ama? O medo não pode ser maior do que o amor. A pessoa está perdida. Ela está indo para o inferno. E vocês e nós temos a mensagem que pode salvá-la. Não precisamos ser perfeitos, irmãos. Não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos ser teólogos. Precisamos estar disponíveis, se alimentar da palavra, conhecer o Evangelho e se colocar disponível para o uso como instrumento na mão do Espírito Santo. Paulo, ele vai continuar no verso 6. Paulo, agora ele vai falar da boca. Não basta viver bem, é preciso falar bem. A conduta abre a porta, mas a palavra entra pela porta. Veja, olhem como Paulo descreve a palavra cristã: agradável, temperada com sal, adequada a cada pessoa. Primeiro, agradável. Essa palavra agradável aí, irmãos, no grego é a mesma palavra para graça. Palavra cheia de graça, palavra que atrai, palavra que não afasta, que não repele. E isso é importante, irmãos, porque tem cristão que acha que falar de Cristo é bater na cabeça dos outros com a Bíblia, né?
é confrontar, é acusar, é condenar. Ah, você é pecador, você vai para o inferno. Eu lembro lá no sítio da família da minha mãe mora, há muitos anos atrás, antes da minha família ser convertida. Eu lembro que passava um irmão, que ele passava e aí ele via algumas coisas, né, na casa das pessoas, até mesmo, era legalismo puro, né, via lá uma TV, enfim, você tem que jogar essa TV fora, vocês são um bando de pecador, arrependam-se, você está indo para o inferno. Veja, irmãos, o evangelho em si, ele já é confrontador. Ele já é confrontador. Porque o evangelho em si, ele já fala de pecado, de julgamento, da necessidade de arrependimento. E o nosso coração, irmãos, o coração do homem incrédulo, o coração de pedra, ele não gosta disso. Eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Então veja, o evangelho em si, ele já é confrontador. E a gente não precisa acrescentar rispidez. O conteúdo dele já é forte, irmãos. O tom é o que podemos tornar gracioso. Quem falou mais verdades do que o próprio Jesus? Verdades duríssimas, mas ainda assim tinha uma multidão querendo estar perto dele. Os pecadores se aproximavam, as crianças queriam ficar com ele, multidões o seguiam, porque embora fossem ditas palavras duras, essas palavras vinham embaladas de amor. Embora fosse firme em suas palavras, essas palavras vinham com ternura também. Então, pensem comigo, quando vocês falam de Cristo, o outro se sente amado ou atacado? E veja, não atacado por causa do conteúdo, até porque é bom fazer essa ressalva, né? Tem gente aí fora, às vezes eu vejo os famosos principalmente, que é o que chega a mim, aí diz assim, não, eu gosto de Jesus, mas, famosos incrédulos, né? Que dizem, não, eu gosto de Jesus, mas o que estraga é o fã-clube, né? Palavras nesse sentido. Ah, não, se os cristãos fossem mais parecidos com Jesus, eu gostaria, enfim, é como se fôssemos ser aprovados. Mas Jesus foi crucificado. O mundo crucificou Jesus. O mundo colocou ele numa cruz. O mundo escolheu libertar um ladrão um criminoso ao invés dele. Então, essa ideia aí de que se fôssemos perfeitamente igual a Jesus, o mundo nos amaria, não, o mundo nos odiaria mais. Quanto mais somos parecidos com Cristo, quanto mais uma igreja é fiel, mais ela é odiada pelo mundo. O nosso Salvador foi odiado e pregado na cruz. Então eu não me refiro quanto ao conteúdo. Mas quando vocês falam de Cristo, me se referindo à maneira, a pessoa que ouve, ela tem respaldo para se sentir amada? Falamos com humildade, a humildade de quem também fomos alcançados, como diz Spurgeon, né? Pelo menos é creditado a ele. A pregação do Evangelho é como a evangelização, a pregação do Evangelho é um mendigo dizendo ao outro onde encontrou pão. Falamos com essa humildade, ou às vezes com a arrogância de quem se acha melhor. Falamos como quem oferece um presente, ou como quem está cobrando uma dívida à pessoa. Segundo, veja, no último verso 6, a palavra também temperada com sal. Qual a função do sal, irmãos? Estão lembrados, né? Preservar ou conservar e dar sabor. Palavra temperada com sal é palavra que preserva, que conserva a verdade, que não dilui o Evangelho, que não amolece o que precisa ser firme. Porque, veja o perigo, irmãos, dos dois extremos.
Tem pessoas, cristãos, que na vontade de ser tão graciosa, ela perde a verdade da mensagem. Quer tanto agradar, que não fala do pecado. Quer tanto ser aceita, que não menciona a necessidade de arrependimento. Quer tanto não ofender, que tira a mensagem real da cruz. E no fim, essa pessoa não pregou o Evangelho, não falou do Evangelho. No fim, não sobra o Evangelho. Sobra apenas uma conversa agradável, só que vazia. Palavra temperada com sal é palavra que preserva o conteúdo. Sim, Deus ama, Deus é amor, mas também existe pecado. Sim, existe julgamento. Deus é juiz também. Mas sim, há salvação em Cristo e só em Cristo. E só em Cristo. Isso não é opcional, irmãos. Isso não é opcional, isso é o sal. Pregar o Evangelho por inteiro é o sal. Agora, palavra temperada com sal também dá sabor. Eu lembro, quando era adolescente, bem adolescente, eu fiz uma cirurgia da apendicite. Passei uns dias internado. E como eu detestei aquela comida de hospital, sem sal, né? Nossa, eu detestava. Não via a hora de receber alta para poder comer outra comida. O sal, irmãos, que faz essa diferença no alimento. E aí eu pergunto a vocês, quando vocês falam de Cristo, os olhos das pessoas brilham? Você fala com paixão, com alegria, com vida? Tem uma história de um ateu, David Hume, que certa vez ele indo ouvir um pastor, um pregador, George Whitefield, pregar, ele é questionado por uma pessoa. Ele diz: por que você vai pregar se você é ateu? Se você não acredita? Aí ele responde: eu não acredito, mas ele acredita e eu gosto de ouvi-lo. Veja, aquele ateu, ele via paixão, alegria, ele via vida naquele pastor. Quando falamos, irmãos, do nosso Salvador, falamos com essa paixão? Falamos com paixão? Falamos com paixão, com a mesma paixão que falamos às vezes pelo nosso time de futebol, pelo filme favorito, sei lá, por tantas coisas. Falamos com vida. Ou parecemos até mesmo entediados com o que estamos dizendo, como se nós mesmos não acreditássemos naquilo que estamos dizendo. Se o Evangelho ele não empolga você, se o Evangelho não me empolga, se o Evangelho não nos empolga, ele não vai empolgar ninguém com quem conversarmos, irmãos. Às vezes falamos de Cristo, falando, como diz o ditado, falando para dentro, sabe? Com o olhar abaixo, apagado, sem vida. Se a gente falar de Jesus, como a gente fala da previsão, como se fala da previsão do tempo, por que alguém vai se interessar, irmãos? Por isso, por essa conversa. O Evangelho é a melhor notícia do universo, irmãos. Então, quando falar do Evangelho, fale como se realmente fosse e é essa notícia, a melhor do universo. Agora, terceiro, irmãos, caminhando para o final do versículo. Sabendo responder a cada um
para saberdes como deveis responder a cada um. Cada pessoa é diferente, irmãos. E a sabedoria é falar de forma adequada a cada pessoa. O intelectual que tem objeções filosóficas, né, ele precisa de um tipo de conversa. A vizinha que está sofrendo com uma doença, com a família, enfim, com o marido, essa pessoa precisa de outra conversa. O jovem que acha que religião é coisa de gente fraca, esse jovem precisa de outra conversa. Não existe fórmula única, irmãos. Não existe esse roteiro pronto, os 4 passos do evangelismo, e você aplica religiosamente com cada um. O que existe é entender onde a pessoa está antes de dizer onde ela deveria estar. E Jesus fez isso. Lembrem com Nicodemos. Com Nicodemos, o teólogo, ele falou de nascer de novo. Ele usou linguagem teológica. Com a mulher samaritana, ele falou de água viva. Ele usou uma linguagem do cotidiano daquela mulher, no poço. Com o jovem rico, ele foi direto no ídolo, nas posses, no dinheiro. Cada pessoa uma abordagem diferente. Por isso, irmãos, antes de falarmos de Cristo, precisamos, para alguém, precisamos ouvir a pessoa. Ouçam. Descubra a história da pessoa, descubram onde é que dói. Descubram o que ela busca. E deixem o Espírito Santo mostrar como apresentar Cristo à necessidade específica. Agora, o grande calo para que a gente venha viver isso, irmãos, é que isso requer relacionamento. E esse é um grande calo, né, nos dias de hoje, se relacionar. Porque isso aqui não dá para fazer de longe. Precisamos conhecer as pessoas para saber como falar com elas, para saber como elas são, o que estão passando, o que estão precisando. Precisamos ganhar o direito de ser ouvidos. E quando não souberem o que dizer, que sejamos honestos. Meu amigo, minha colega, eu não sei responder isso agora, mas eu vou pesquisar. Eu não tenho todas as respostas agora, mas eu sei que existe resposta para essa dúvida, eu vou trazer para você. Honestidade, irmãos, é melhor do que estar fingindo saber o que a gente não sabe. Uma última coisa. Vocês perceberam que Paulo juntou as duas coisas? Vida e boca. Ele juntou aqui a conduta e a palavra. Uma não funciona sem a outra, irmãos. Um bom testemunho, sem palavra, é mudo. As pessoas veem, mas elas não entendem. Elas podem até admirar, mas elas não conhecem Cristo. É por isso que eu discordo de um ditado muito comum no meio evangélico. Eu não vou lembrar qual foi o autor, mas já ouvi muitas vezes. Falem de Cristo. E se precisar, usem palavras. Falem de Cristo. E se precisar, use palavras. Trazendo a importância do testemunho. Mas veja, irmãos, ninguém vai conhecer a Cristo revelado simplesmente por causa do nosso testemunho. Cristo ele não é conhecido por uma criatura, pela revelação geral que a gente chama, seja uma criatura ou seja a criação. É preciso pregar a palavra. A gente dá o testemunho. E quando a oportunidade surgir, a gente apresenta o Evangelho revelado nas Escrituras. Então, um bom testemunho sem o Evangelho apresentado a alguém é mudo, irmãos. É um testemunho mudo. Por outro lado, irmãos, uma boa mensagem, uma boa evangelização, uma boa pregação, sem testemunho, sem uma boa vida, é hipocrisia.
As pessoas podem até ouvir, mas elas não vão crer, não vão crer. Porque o que vocês falam não combina com o que vivemos, o que se vive. Então veja que é preciso dos dois. Porque o nosso testemunho muitas vezes vai abrir a porta. Mas é a palavra que vai explicar o que a nossa vida está testemunhando. O nosso testemunho vai gerar curiosidade. Por que é que essa pessoa é diferente? O nosso testemunho gera isso, é usado por Deus para isso. Por que é que essa pessoa é diferente? Mas é a palavra que responde. É nesse momento que você chama a pessoa e diz: deixa eu te contar sobre Jesus, sobre o que Ele fez na minha vida. Eu quero terminar com uma pergunta. Quem é que apresentou o Cristo a vocês? Você consegue lembrar quem apresentou o Cristo a vocês? Acredito que a maioria vai vir um rosto, vai vir um nome, vai vir uma história. Alguém falou, irmãos. Alguém viveu. Alguém aproveitou uma oportunidade. E vocês estão aqui por meio disso. Talvez uma mãe que orava com perseverança. Talvez um amigo que não desistiu. Um colega de trabalho que vivia diferente, que dava um bom testemunho, um dia explicou o porquê. Talvez um vizinho que convidou você para a igreja. Um pregador que vocês nem lembram o nome, mas que disse algo que ficou na sua mente. Alguém foi obediente, disso eu sei. Até mesmo para lermos a palavra em nosso idioma. Alguém foi obediente, alguém orou por vocês, alguém abriu a boca quando poderia ter ficado em silêncio. Alguém. E eu e você fomos alcançados. Agora, igreja, é a nossa vez. Agora é a sua vez. Tem alguém que precisa do que você recebeu. O vizinho que te cumprimenta todo dia, mas nunca ouviu o evangelho. O colega de trabalho que está desesperado, e você sabe disso porque você enxerga isso no olho dele. O desespero, a angústia, a tristeza. O parente que acha que é bom demais para precisar de Deus. Ou aqueles que até acham que são ruins demais para ser aceito por ele. O amigo de infância que se perdeu pelo caminho e você vê nas redes sociais, de ouvir falar, através das amizades incomuns. Eles estão te esperando. Mesmo que eles nem saibam disso. Mas eles estão te esperando. E vocês têm o que eles precisam. Irmãos, não é o missionário fulano, o missionário cicrano, não é o pastor Beltrano que vai sentar na mesa com seus familiares incrédulos. Não é, irmãos, missionário algum que você às vezes admira, que vai ter aquela conversa com seu vizinho na calçada. Não, irmãos. Eles estão esperando que você seja um missionário na vida deles. E para isso vocês não precisam ser perfeitos. Vocês precisam ser apenas disponíveis. Vocês precisam ser intencionais. Para isso vocês não precisam saber tudo. Vocês precisam apenas conhecer, se dispor. Precisam apontar para quem resolve o problema. O evangelismo, irmãos, não é apresentar uma religião. Evangelismo é apresentar uma pessoa. É dizer, eu era assim. Aí eu conheci Jesus. E agora eu sou assim. Quer conhecer também? Deixa eu falar sobre Jesus. Não é complicado, irmãos. É testemunho.
E começa de joelhos. Orem pelos de fora. Com persistência, com lágrimas. Peçam portas abertas e quando a porta se abrir, entrem, não se acovardem, não deixem a oportunidade passar. Seja missionário de Deus na sua rua, na sua família, na sua escola, na sua empresa. Essa semana, vocês vão encontrar gente que não conhecem a Cristo. No trabalho, na rua, na fila. Vocês não sabem quanto tempo essas pessoas têm. Vocês não sabem quantas vezes mais vão cruzar com elas. Vocês não sabem se a porta que está aberta hoje vai estar amanhã. Então vivam com urgência. Falem com graça. Amem, de fato, com ação. O resultado, irmãos, a conversão, isso pertence a Deus, ao Espírito Santo. Mas nós devemos plantar, nós devemos regar e esperar que o crescimento venha de Deus para aqueles que assim Ele deseja. Mas o nosso trabalho é plantar. O nosso trabalho não é converter. O nosso trabalho não é convencer. Quem converte é o Espírito Santo. O que nós precisamos, irmãos, é estarmos disponíveis, é sermos intencionais com os nossos relacionamentos. Daqui a muitos anos, irmãos, alguém estará sentado num culto como esse. E o pregador vai perguntar: quem apresentou Cristo a vocês? E o meu desejo e a minha oração é que essas pessoas lembrem de um rosto, lembrem de um nome, lembrem de uma conversa, e que esse rosto, esse nome, seja de vocês, irmãos. Que essa conversa tenha sido com vocês. Porque isso é uma honra, ser instrumento de Deus para a missão que Ele tem de alcançar a igreja. Porque isso é um privilégio. E porque essa também é uma responsabilidade dada à igreja. Deus predestinou os salvos, aquele que fará parte do seu povo, sim. Mas Ele também predestinou o meio de alcançar essas pessoas. E é através da pregação. E não é através da pregação apenas de alguns, é através da pregação de todos. De todos os cristãos, de toda a igreja, sem exceção. Então, diante dessa honra, desse privilégio, dessa responsabilidade, o meu pedido, irmãos, é que você não desperdice esse privilégio, essa honra e essa responsabilidade. Feche seus olhos, vamos orar.